Existem momentos em que determinadas atitudes parecem inevitáveis, quase como uma fuga em meio ao turbilhão. Elas surgem de maneira discreta, frequentemente como uma tentativa de evitar uma sensação persistente de mal-estar ou vazio. Com o passar do tempo, essas escolhas viram hábitos e o que antes parecia uma solução passageira acaba se transformando em um círculo vicioso. A procura por um alívio momentâneo e uma breve impressão de tranquilidade torna-se, aos poucos, uma rotina prejudicial. Mas o que realmente está por trás desse ciclo? O que leva alguém a buscar incessantemente algo que sabe ser nocivo? A realidade é que essas condutas são, em geral, uma manifestação de uma ferida mais profunda. São esforços para suprir uma lacuna que parece impossível de ser preenchida. A pessoa não age somente por prazer ou conforto imediato, mas pela necessidade de se reconectar com algo que lhe falta, mesmo que superficialmente isso pareça autodestruição. O que está em jogo é uma busca velada por significado, uma tentativa de aliviar uma dor invisível que foge ao controle racional. Você já se questionou por que certas pessoas parecem mergulhar em vícios sem possibilidade de retorno, enquanto outras escapam inexplicavelmente dessas armadilhas? O vício é uma das questões mais intrincadas e desafiadoras da mente humana. Em nossa sociedade, ele se apresenta de diversas maneiras, desde o consumo excessivo de substâncias até ações compulsivas que frequentemente escondem um abismo existencial. O que está por trás dessa necessidade quase incontrolável de fugir da realidade? Será apenas uma questão de fraqueza ou existe algo mais complexo, algo que a maioria ignora? Neste conteúdo, vamos analisar o vício sob a perspectiva de Carl Jung e do médico e escritor Gabor Maté, investigando como ele se manifesta e por que, em certos casos, se torna um ciclo difícil de romper. Veremos que nossos comportamentos aditivos não são apenas reações a fatores externos, mas reflexos de conflitos internos não resolvidos. Nosso objetivo é compreender melhor o vício, não apenas como um problema comportamental, mas como um sintoma de questões mais profundas. Para Jung, o vício não é simplesmente uma falha moral ou uma fraqueza de caráter, mas uma expressão da psique em desequilíbrio. Jung defendia que os vícios, em sua essência, são mecanismos de escape, tentativas de lidar com o sofrimento psicológico ou com um vazio existencial. Quando alguém não consegue enfrentar suas próprias questões internas, pode buscar refúgio em comportamentos viciosos que oferecem uma solução temporária para uma dor mais intensa. Jung enxergava a psique como uma totalidade, uma rede complexa de aspectos conscientes e inconscientes. Quando alguém cai no vício, muitas vezes é uma tentativa inconsciente de preencher um vazio interior. Esse vazio pode surgir de diversas formas: da ausência de sentido, de desconexão emocional ou de facetas da personalidade que não foram aceitas ou reconhecidas. Jung também acreditava que os vícios podem ser vistos como uma forma de fuga da realidade. Em momentos de tensão, angústia ou crise existencial, o indivíduo pode se refugiar em substâncias ou ações compulsivas como uma maneira de escapar das pressões cotidianas. Entretanto, essa fuga nunca é permanente e o retorno à realidade costuma ser ainda mais árduo. Isso cria um círculo vicioso no qual o vício não resolve o problema, mas apenas o intensifica. Gabor Maté, em seu livro O Reino dos Fantasmas Famintos, escreve: as falsas necessidades, não importa quantas vezes sejam satisfeitas, não podem nos deixar realmente satisfeitos. O cérebro nunca pode, por assim dizer, sentir que teve o suficiente, que pode relaxar e seguir com outros assuntos essenciais. É como se depois de uma refeição completa, você ainda ficasse com fome e tivesse que imediatamente se esforçar para conseguir mais comida. Maté define o vício como qualquer comportamento repetitivo, relacionado a substâncias ou não, no qual a pessoa se sente compelida a persistir, independentemente do impacto negativo em sua vida e na vida dos outros. Quando pensamos em vícios, é comum focarmos nas dependências químicas. No entanto, os vícios comportamentais também são bastante comuns,
e podem ser igualmente devastadores. O uso descontrolado de redes sociais, pornografia, jogos, apostas, sexo, compras ou até mesmo atividades como exercícios físicos ou trabalho podem se tornar vícios. E, como Maté explica, qualquer paixão pode se transformar em uma dependência. Mas como diferenciar entre os dois? A questão central é: quem está no controle, o indivíduo ou o seu comportamento? Em seu livro, Adição por Design, Natasha Schull esclarece que, assim como algumas pessoas são mais suscetíveis ao vício, certos objetos, devido às suas propriedades farmacológicas ou estruturais, têm maior potencial para desencadear ou acelerar uma dependência. Seu poder está na capacidade de gerar a mudança subjetiva convincente da qual algumas pessoas passam a depender. Gabor Maté dedicou sua carreira a trabalhar com dependentes e, como ele argumenta, todo vício, seja grave ou leve, relacionado a substâncias ou comportamentos, é uma tentativa de aliviar o sofrimento e a dor emocional. Os vícios sempre têm sua origem na dor, seja ela visível ou oculta no inconsciente. Muito além de uma busca por prazer, o uso crônico de substâncias é a tentativa do dependente de escapar da angústia. As formas de dor que levam alguém ao vício são variadas. Alguns se tornam dependentes como uma forma de automedicação para depressão, inseguranças ou transtornos de ansiedade. Outros, para lidar com empregos ou relacionamentos extremamente estressantes. E outros ainda, para evitar o sofrimento da falta de propósito ou do desespero diante do vazio existencial em suas vidas. Gabor Maté explica que muitos dependentes químicos afirmam que usam substâncias para aliviar sua dor emocional. Mas mais do que isso, seu desenvolvimento cerebral foi comprometido por experiências traumáticas. Os sistemas de dopamina e opioides, o cérebro límbico, responsável pelas emoções, o sistema de estresse e as áreas de controle de impulsos do córtex, simplesmente não se desenvolvem adequadamente nessas condições. Em O Reino dos Fantasmas Famintos, Gabor Maté escreve: um filho também pode sentir angústia emocional quando o pai está fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Em circunstâncias normais, uma criança que percebe essa desconexão tentará se reconectar com o pai. Se o pai não responde ou responde de forma inadequada, a criança desenvolverá mecanismos de enfrentamento disfuncionais, como balançar-se ou chupar o dedo como formas de se acalmar, ou simplesmente se desconectará para fugir da angústia. Gabor Maté escreve: um sentimento de vazio permeia nossa cultura. O dependente está mais dolorosamente consciente desse vazio do que a maioria. Muitos de nós nos assemelhamos aos vícios em nossos esforços ineficazes para preencher o vazio espiritual no centro, onde perdemos contato com nossa essência e nosso espírito, com aquelas fontes de significado e valor que não são transitórias ou superficiais. Nossa cultura consumista, obcecada por posses, ação e imagem, só aprofunda esse vazio, deixando-nos mais vazios do que antes. Embora os vícios possam funcionar a curto prazo, ao depender de atalhos para o alívio emocional e a felicidade, há um preço a ser pago com o tempo. Quanto mais alguém persiste em um vício, maior se torna sua tolerância, e mais dependente fica da substância ou atividade para sentir qualquer emoção positiva. Aos poucos, o vício se torna o centro da vida, enquanto tudo o que poderia trazer satisfação duradoura, saúde, relacionamentos, criatividade, carreira e propósito, fica em segundo plano. Para Jung, o processo de superação de qualquer padrão vicioso começa com a consciência. Sem a capacidade de olhar para dentro e reconhecer seus próprios mecanismos internos, o indivíduo está fadado a repetir os mesmos comportamentos sem entender suas causas. Esse processo de autoconhecimento é crucial para a transformação, pois permite que a pessoa perceba que o vício não é a solução, mas uma fuga do verdadeiro problema psicológico. Jung propõe resolver a questão do ego ao integrar seus diferentes aspectos, algo que ele chamou de arquétipos do eu. Quando isso ocorre, o ego deixa de estar em conflito consigo mesmo,
e a pessoa experimenta uma sensação de completude e transcendência, o que desencadeia um despertar espiritual e uma mudança radical na consciência. O apoio social vai além de amigos e familiares. Muitos programas de recuperação, como grupos de apoio, oferecem uma rede que pode ser igualmente poderosa. Nesses espaços, indivíduos que enfrentam desafios semelhantes compartilham suas vivências, dificuldades e conquistas. O simples ato de ouvir e ser ouvido pode ter um efeito profundamente curativo. No fundo, o vício é uma tentativa profundamente disfuncional de resolver um problema espiritual, um dilema compartilhado pela maioria, seja ou não dependente. Como Gabor Maté escreve em O Reino dos Fantasmas Famintos, nem todas as histórias têm um final feliz, mas as descobertas da ciência, os ensinamentos do coração e as revelações da alma nos garantem que nenhum ser humano está além da redenção.